Olá, pessoas encantadas! Sejam sempre bem-vindas ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, mas antes de julgar, antes de criticar, eu peço a vocês que abram suas mentes e vejam esse vídeo até o fim, que nós vamos explicar para vocês por que magia não é pecado. É daqui a pouco, logo depois da vinheta. Constantemente aqui no canal recebemos comentários de pessoas, uns agressivos, outros querendo nos alertar que nós vamos queimar no inferno, que a magia é pecado. Enfim, existem muitas crenças e muita superstição sobre o que é magia, o que é pecado. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Primeiro, eu acho que para começar nós devemos falar sobre o que é magia, o que é pecado, o que é religião, qual que é a função das religiões. E é sobre isso, em torno desse assunto, que vai ser o vídeo de hoje. Vocês gostaram? Fiquem conosco até o final, porque vocês vão tirar um peso das suas costas. E eu acho que vocês vão gostar do que nós vamos falar hoje. Primeiramente, quando a gente fala de magia, é claro que as pessoas elas pensam nesse tópico como alguma coisa que se resolva imediatamente qualquer problema que você tenha na sua vida. Então eu vou apelar para a magia, vou fazer um encantamento e tudo se resolve. Isso existe? Existe, né? Mas a magia, muito mais do que isso também, é um caminho de autodesenvolvimento. Espera aí, alguma coisa está errada. Caminho de autodesenvolvimento? Isso, quando a gente pensa autodesenvolvimento, a gente está pensando em alguma coisa boa. A gente está pensando em alguma coisa para a gente se tornar melhor do que nós já somos. Esses são os princípios básicos que regem a magia. Até porque a gente não pode movimentar nossa vida por preceitos de ódio, de destruição, porque senão a gente acaba destruindo a si próprio. O que você acha disso? Com certeza a magia é uma coisa benéfica, construtiva, que vai trazer o autoconhecimento. Mas o que é magia de fato? Magia é você aprender a direcionar energias para realizar os seus desejos. É claro, as pessoas têm preconceitos, pensam que todo mago é do mal, que magia é só para causar o mal para as outras pessoas, devido ao que as religiões pregam, porque elas não querem que as pessoas pratiquem magia. Por que as religiões não querem que as pessoas pratiquem magia? Porque é pecado? Não. Eu não vim aqui também para falar mal de nenhuma religião. Pelo contrário, quero falar bem. As religiões estão certas. Eu acredito que elas estão certas em pregar que as pessoas não façam magia. E o objetivo das religiões não é ensinar magia, e sim fazer com que as pessoas se tornem melhores. Elas não podem simplesmente falar pode fazer magia, porque as pessoas, em geral, não estão preparadas. Não vocês que estão aqui no canal, que já são pessoas com um nível intelectual mais desenvolvido, com uma percepção espiritual mais desenvolvida. Mas vamos pensar a nível da raça humana. A raça humana, ela precisa de um direcionamento, ela precisa de acreditar em alguma coisa, temer a Deus, pensando que é pecado. Como que é a linguagem mais fácil de se usar é o que as religiões usam. Você está ofendendo a Deus. Você está pecando quando você faz o mal. Nós, magos, usamos outra linguagem. Nós falamos karma, ou então lei do retorno. O que seria o pecado para as religiões, né? É uma forma simples, né, de explicar para pessoas simples. Vamos pensar num nível mundial, pessoas muito simples, que não têm nenhum entendimento de nada, muitos não têm estudo, não têm nada, e às vezes até passam por necessidades, por coisas que as levariam até mesmo a praticar o mal se elas não temessem um castigo divino, um Deus que a condenaria por um pecado. Ela não entende de karma, de lei de retorno, ela não tem esse nível de desenvolvimento intelectual que as pessoas que estão aqui nesse canal tem para compreender. E se a gente for falar de pecado por religiões, existem muitas religiões e cada uma delas acredita que a sua é a certa. Então sempre vai ter um condenando o outro, mas cada religião tem seus próprios pecados, então tudo é pecado. Qual religião é a certa? Todas as religiões que pregam o bem e o desenvolvimento são certas. E cada pessoa segue aquela com a qual tem mais afinidade. Mas, por exemplo, existem coisas que para uns é uma bobagem e outros consideram pecados. O que a gente mais tem acesso aqui, que a gente mais está acostumado, são com as religiões judaico-cristãs aqui no Brasil. Eu acho que é o que a gente tem mais contato. Dentro dessas próprias religiões, principalmente do cristianismo, já existem várias vertentes que consideram uma coisa pecado, outra não considera. Uns cortam cabelo, outros não cortam, uns usam saia. Cada um tem seus próprios pecados. Mas nós, que já estamos em outro nível de desenvolvimento, nós não achamos que existem pecados. Nós acreditamos na lei universal.
A gente acredita que existe uma fonte, um poder criador, que é o que a gente chama de Deus, e abaixo dele existem outros deuses, que são os deuses que são conhecidos das religiões. Só na Índia existem mais de 5.000 deuses. Existem no Oriente, budistas, existem milhares de religiões que a gente nem sabe que existe. O cristianismo, existe o paganismo com milhares de deuses também. E nós acreditamos em todos eles, afinal nós somos pagãos, por que a gente aceitaria um e não aceitaria o outro? Nós acreditamos que todos esses deuses são avatares, são espíritos iluminados, são deuses, né, deste mundo, que estão abaixo daquele Deus da criação, daquela fonte de poder universal. No cristianismo, Jesus fala, meu Pai que está no céu. Então esse Pai que está no céu seria o Deus Criador, aquele que todo mundo sabe que existe, mas nunca ninguém viu a face, ninguém nunca viu, é o Deus Todo-Poderoso. Então vamos simplificar as coisas para poder explicar. E abaixo desse Deus existiram muitos outros e existem. Mas é lógico que se eu sou um Deus que estou doutrinando, eu não vou falar, você que pode acreditar em mim, mas nos outros 5.000 que tem atrás de mim. Cada um vai falar que ele é o certo, lógico. Mas aí uns dizem, mas tem religião que é ruim, outra religião que é boa. As religiões são boas. O que são ruins, que nós acreditamos, são pessoas. Pessoas fazem coisas ruins em nome da religião, em prol dos seus próprios objetivos egoístas. A gente não pode culpar uma religião por isso. Então, através desse pensamento, que a gente vê que existem muitas religiões, muitos pecados, muitas culturas, a gente percebe que pecado é um conceito pessoal ou de um grupo, né? Uma religião que considera aquilo pecado, ou até mesmo a pessoa. Você, sendo de qualquer religião, pode considerar que algum ato, alguma coisa que alguém faça, seja pecado, porque você acha que aquilo ofende o Criador. Pecado, então, seria algo que nós fizéssemos e que ofendesse ao Criador. E isso traria, então, um castigo para nós. Bom, mas para a gente entender esses princípios gerais, até entender por onde as religiões começaram, a gente pode fazer uma análise assim do contexto geral. Vamos falar sobre o poder criador, vamos falar sobre Deus, vamos falar sobre leis universais. Qual é o primeiro princípio que a gente pode dizer que as leis universais regem? Basta a gente observar tudo à nossa volta. Qual é o primeiro princípio? É a vida. Tudo gira em torno da vida. O planeta Terra um dia não tinha condições de abrigar a vida e houve, então, diversas transformações no planeta para que ele pudesse abrigar a vida. E a vida, ela progrediu por quê? Se relacionando na questão da humanidade, a humanidade percebeu que um precisava ajudar o outro para poder crescer. Então essa ajuda mútua é que fez os seres humanos se tornarem o que são, através da correlação entre um e outro. Então, a vida é o primeiro princípio, o respeito pela vida. Então, se tirar a vida de alguém, é um pecado. Esse é um princípio que todas as religiões condenam. Jamais se pode tirar a vida de qualquer pessoa. Por quê? É o princípio básico. Qual é o segundo princípio que a gente precisa entender? Tudo existe uma coordenação no universo. Se a coisa está caótica, se ela está bagunçada na vida da gente, a gente não progride, não é verdade? A mesma coisa acontece no plano geral. Então, se eu falei, por exemplo, que o planeta Terra era caótico, não podia abrigar a vida, situações ocorreram no planeta para que se estabelecesse uma ordem para que a vida pudesse existir. Então, vocês estão vendo que tudo é esse princípio. A própria natureza, ela se transforma e se molda para que a vida seja preservada. Os animais têm um instinto de preservação. Então vocês estão vendo que existe uma correlação em uma organização que alguém criou, porque a natureza ela é perfeita, ela nada se perde, tudo vai se transformando e vai se mantendo para que a vida possa existir. O terceiro princípio é o amor, é óbvio, mas vocês estão vendo que as leis universais, elas são sábias. Elas regem esses três princípios básicos em que as religiões se apegaram e depois, claro que dinamizaram em outros preceitos mais adaptados à sua sociedade, ao local onde eles vivem, enfim, as necessidades que cada um tem. Mas que esse princípio regente existe, porque senão a vida não iria existir, a gente não tem dúvida. E isto é Deus, isso é o poder criador. Então, Francisco, uma coisa que você disse e que eu gostei é o poder criador e as regras que ele cria. A mitologia nórdica, eu acho que ela explica muito bem. Eu gosto muito da mitologia nórdica. Sem dúvida. Quando ela diz que Deus criou o universo. E quando ele criou,
algumas outras coisas foram sendo criadas para que esse universo pudesse existir, porque exatamente. sem essas coisas não existiriam. E tais coisas, eles falam que são acima do poder de Deus. Claro. É como criar, por exemplo, um sistema de computador. Se não existir tal coisa, não tem programa, não tem como funcionar. Então, existe um sistema que funciona e que rege tudo. Você quer ver, então, um princípio que é muito bacana de se entender isso? Vamos imaginar a construção de um prédio. Nós temos um engenheiro que desenha, faz todo o projeto, e depois você vai ter aqueles engenheiros que vão executar a obra, junto com os operários, que eles vão administrar para que a obra fique concluída. Então, se você pensar numa análise, os planetas também foram construídos dessa maneira. E esses espíritos, os deuses, os devas, os espíritos elementais, são exatamente esses construtores que a gente entende dentro da nossa filosofia esotérica. Sim, existem vários deuses, vários espíritos construtores, seres elevados. A gente acredita nisso, mas eu não quero fugir muito do assunto. O que eu estava dizendo era assim, quando ele criou, por exemplo, o plano físico, então criou-se o tempo, porque antes não existia o tempo. Claro. E aí, por que criou o tempo? Passou a existir o destino. Por que tem que existir um destino? Porque as pessoas não poderiam sair daquele rumo para não quebrar o equilíbrio. Então, nem as pessoas, nem os planetas, nem os deuses, nada. Quer dizer, é uma lei universal. Mas nós que somos bruxos, magos, ocultistas, no que a gente acredita? A gente não acredita que Deus está ali castigando a gente por um pecado. Porque Deus, no nosso conceito, ele já criou essas regras. Ele já criou essa lei. Nós estamos dentro da Matrix, nós estamos dentro do sistema. Você burlou o sistema, você vai pagar o preço por ter burlado o sistema. Então, quando eu peco, é quando eu faço uma coisa errada, quando eu faço o mal, quando eu faço alguma coisa que eu não devia fazer, que vai prejudicar a vida de outra pessoa. Exatamente. Ou que vai desequilibrar o sistema, né? Que não pode prejudica desequilibrar a vida. Então, a vida é a base mesmo de Então, ao tudo. contrário do que as pessoas pensam, que magia é ir contra as leis da natureza, exatamente o contrário. Magia é se harmonizar com as leis e usar essas leis ao nosso favor. Assim como eu expliquei no eclipse, por exemplo, naquele vídeo do eclipse. O eclipse traz essa energia. A gente, nesse momento, tem que se harmonizar e aproveitar essa energia para fazer magia para o amor, para fazer isso, para aquilo. Daqui para frente vai movimentar um pouquinho. Não adianta a gente querer ir contra, porque nós somos seres humanos. E como que nós vamos lutar contra forças universais, forças criadoras do universo? Não tem como. Então a gente tem que se unir. E se unir não é praticar o mal. Se unir é praticar o bem, é estar junto com o poder criador. Esse é o verdadeiro mago. É claro que as religiões pregam que você não deve fazer magia. Por quê? Porque a pessoa tem cabeça fraca. A maioria, para se corromper e para o lado do mal, é muito fácil, porque ela se deslumbra. Principalmente os iniciantes, assim, se deslumbram, eu consegui fazer isso, então agora eu sou todo poderoso, eu vou conseguir tudo que eu quiser. E aí ela vai perdendo, então, noção dos seus conceitos éticos, morais, acha que pode dominar tudo e as coisas não são ela vai assim. interferir diretamente na vida de outras pessoas, de uma certa maneira prejudicando o Por caminho exemplo, dessa pessoa. O tema do vídeo é pecado fazer magia? Não é pecado. Pode gerar karma? Pode. Você escolhe. Eu posso fazer uma magia pro amor? Posso, eu posso fazer uma magia, eu não estou bem com meu marido. Vamos fazer uma magia para harmonizar. Eu quero encontrar um amor na minha vida, estou sozinha. Posso fazer uma magia para ficar mais atrativa. Isso não vai causar dano, não vai causar mal a ninguém. Eu posso fazer amarração pro marido da outra para ela largar dele e ficar comigo? Posso. Só que daí ele vai largar, você vai ter um karma, porque ele pode ter filhos para criar. Essa criança pode ser prejudicada por um desejo fútil, que eu acho, sabe? Eu sei que é difícil, muitas vezes, você sofrer por amor. É difícil, mas é uma coisa que você tem que aprender a controlar. Você tem que ter um pouco de ética, ver o que é mais importante. Eu estou apaixonada ou a família da pessoa? Então, eu acho que é a nossa consciência que nos condena. Não é Deus que está nos prejudicando, nem nos condenando e falando, esse pecado. Então, mas nas igrejas, né, nas religiões, é lógico que ele vai falar, é pecado. Porque as pessoas não entendem. Não dá para um pastor, para um padre, para um rabino, sei lá, chegar e falar assim, olha, meu filho, explicar tudinho, as leis universais, tudo que vai acontecer para a pessoa se ela fizer uma ação errônea. Então é melhor falar, é pecado, não faça. Porque assim ela vai controlar as massas. Só que chega um momento que as pessoas evoluem também intelectualmente, aí elas começam a entender essas leis universais. Aí vem aquele discurso que eu considero o discurso do mal, que eu já acreditei nisso, mas hoje em dia eu vejo que eu estava errado. As religiões querem manipular as pessoas.
as religiões querem dominar as pessoas, é por política, por poder, por dinheiro. Não, isso aí é discurso do mal mesmo. As religiões lutam sim contra o mal, elas fazem o bem e elas querem que as pessoas sejam boas. E elas lutam com todas as forças para que as pessoas sejam boas, que elas entrem na linha, que não saiam matando, roubando, fazendo magia negra contra o outro por qualquer motivo fútil. A crença é limitante? Não. A mente é limitada. A crença tenta dominar a pessoa. A hora que você evoluir e passar de nível... É isso. O ser humano ele não é perfeito. Então, ódio, cobiça, inveja, que as religiões pregam, Flora, esqueça o ódio, esqueça a cobiça, esqueça a inveja. Por quê? Esses pensamentos nos desequilibram. Às vezes sem querer. Você fala, puxa, eu gostaria de ter aquilo lá, você cobiça alguma coisa, mas é por causa da sua natureza que ainda não está evoluindo, não está aquele ponto de equilíbrio, né? Então, a gente volta para o eixo e fala, não, isso está errado, e aí começa o processo de evolução. Então as religiões não têm como fazer isso. Mas você, quando você evolui, por exemplo, eu vou fazer uma magia, eu não tenho mais medo, eu sei que não é pecado, então você já pode, você já está preparado para fazer a sua magia. Mas tem que tomar muito cuidado, porque as religiões sabem também que existem o magnetismo, vamos chamar de magnetismo, força do pensamento. Eu atraio o que eu penso. Então se eu penso mal, se eu tenho rancor, se eu tenho ódio, vou atrair um espírito maligno que vai ficar ali buzinando na minha cabeça. Você cria o teu próprio inferno, paraíso, né? Aí vem o capetinha lá, faz isso, você tem poder para fazer isso. Faz, aí você vai lá e faz uma magia. É por isso que as religiões falam, não faça, você não está preparado para fazer. Mas dentro da própria religião existe muita magia, né? Por exemplo, a Bíblia está cheia de magia, já começa com os astrólogos magos que foram no nascimento de Moisés. Jesus era um mago. As pragas do Egito, que estão voltando. Gente, já tem 2 pragas do Egito acontecendo. Muita coisa é pura magia, só que não é para todos, não é todo mundo que pode, porque não está preparado. E que as religiões lutam sim, quando elas falam reza, seja do bem, eleva seu pensamento. Rezar, o ato de rezar já é magia. As pessoas pegam um texto, Jamapala, reza, faz uma oração, isso é um ato de magia. Mantras, né? O poder do verbo. Jesus pegou lá o barrinho para curar o cego de nascença. Magia telúrica, tá ali. Só que as pessoas não estão preparadas. E quando elas estiverem, então elas vão superar esse medo, né? Do pecado, medo de ser condenado. Eu fiz um vídeo ensinando a fazer um elixir contra a depressão. Só eu usava umas ervas, nada demais. Não tinha nenhuma invocação, não tinha nenhuma palavra mágica, nada. Veio uma pessoa e falou assim, você vai queimar no inferno. Só Jesus que cura. Eu penso assim, Deus criou tudo que existe. E criou as ervas e criou tudo para que nós pudéssemos ter aquilo que a gente precisa. Tem alimento, a gente tem remédios, as pedras geram energia, cristais, tem cristais dentro de computador, dentro de eletrônicos. E por que não podemos usar uma pedra para o nosso bem e vamos ser condenados ao inferno? É lógico que não. Isso aí é uma crença boba, limitante. É o medo que a pessoa tem porque ela não desenvolveu ainda, né? Ela não tem esse conhecimento que vai abrir a mente dela e expandir para ela entender que isso não é pecado nenhum. Agora, o que é pecado? Então, magia pode tudo? É lógico que não pode. A gente não pode fazer nada que vai trazer um retorno ruim. A gente sabe que tudo tem um retorno. Então, o que a igreja, o que as religiões chamam de pecado, nós chamamos de karma, de lei do retorno. E aí tem uma responsabilidade maior ainda do que religioso, porque você sabe. E quando a gente tem conhecimento, tem que ter responsabilidade, porque quando você faz uma coisa sem saber é uma coisa, agora sabendo, aí você é cobrado mais caro ainda, né? Você fez de propósito. Outra coisa também que eu queria deixar claro aqui, porque eu vejo as pessoas falando assim, vai ler a Bíblia, na Bíblia está escrito isso. Olha, eu leio a Bíblia. E inclusive até na missa, eu adorava ir na missa aqui em Paraty, que tinha um padre maravilhoso que ensinava tudo. Ele falava muito bem, mas eu tenho certeza que as pessoas não entendiam porque não tinham o conhecimento filosófico que nós temos por trás para entender aquilo que o padre estava falando. E ele era muito legal, ele deixou até pôr a mão naquele sol do altar e aquilo deu um choque, tem uma energia muito boa. Eu gostava muito, mas ele foi transferido. E ele disse uma coisa, a Bíblia foi escrita para que todas as pessoas se identificassem, em qualquer tempo, porque Cristo estaria voltando a qualquer tempo. Então ele disse dentro da igreja assim, que época na vida do homem, você lendo a história, que não teve guerra? Que época que não teve doenças? Que época que não teve brigas entre família e desavenças?
Sempre teve. As histórias se repetem. As né? histórias se repetem porque isso é da humanidade. São ciclos, né? que se É repetem. do homem. Eu vou brigar com você, vai ter guerra no mundo, vai ter doenças. Eles sabem disso. Então, Cristo está voltando sempre disso. Então, as pessoas de todos os tempos têm que se identificar. Esses dias eu vi uma mulher falando, assim, escreveu lá no Instagram: olha, está acontecendo, até me arrepiei, eu li na Bíblia. Eu não respondo, mas deu até vontade de responder, né? Que me fez pensar nesse vídeo. Eu não me intrometo nas crenças, não sou eu que vou destruir crenças de ninguém e nem me intrometer em postagem dos outros, né? Porque isso é feio. Quando a gente não concorda, a gente fica quieto, não fica blá blá blá, né? A pessoa escreve o que ela quer lá no post dela. Ela escreveu: está acontecendo tudo, isso, aquilo, ela não vou ficar quieta. Mas a vontade de dizer é assim: o que adianta você ler um livro que você não entende? Porque para entender a Bíblia, você tem que ter um embasamento. Os padres, os bispos, todo o clero, eles estudam muito. E eles sabem de tudo. Inclusive sobre magia, sobre outras coisas. Acontece que existem sistemas, existe uma regra do que ele pode falar e como que ele vai ensinar as pessoas. Eles não são bobos, eles estão lutando contra forças muito poderosas, que são forças malignas também. E precisa que as pessoas colaborem. E se eles saírem falando por aí, não é pecado, é lei do retorno, as pessoas não entendem. As pessoas, na maioria das vezes, entendem o que ela quer entender. Tanto que na Bíblia tem coisas horríveis que às vezes eu falo assim, brincando: vamos pegar a Bíblia e fazer tudo que tá lá e apostar quem que vai ser preso por último. Porque tem coisas absurdas, mas as pessoas querem ler a Bíblia. E as pessoas só entendem o que elas querem. A gente fala uma coisa, elas querem colocar palavras na nossa boca. Por isso que eu pensei bastante antes de fazer esse vídeo também, porque as pessoas só entendem o que elas querem, né? Não vê o vídeo até o fim, critica. Então, abra sua mente e pense bem em tudo que nós falamos e não coloque palavras na nossa boca. A gente apenas está explicando as leis universais e os conceitos humanos, que são duas coisas diferentes, e a gente pode conciliar se a gente tiver entendimento e abrir os nossos caminhos e crescer também espiritualmente. E que tudo que nós estamos fazendo aqui no nosso canal é ensinar as pessoas a entrar em sintonia com o universo. Se você está em sintonia com o universo, tudo dá certo na sua vida, as coisas fluem, acontecem, relacionamento, questão financeira, porque você está bem, você está equilibrado. Esse é o nosso objetivo. Sai pra lá, Bruce, vai ler uma Bíblia, vai para a Bíblia, você vai pro inferno. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e venham fazer parte da Irmandade dos Magos. Você terá ensinamentos todas as semanas e uma live para a gente discutir todos os estudos que são postados. Então vem estudar com a gente. Agora vai lá, reza 3 Pai Nosso e 10 Ave Maria. É isso aí.